Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno do IBAD em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEDAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O lugar santíssimo. Lemos em Hebreus capítulo 9 e versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Na verdade, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgada e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Lemos em Êxodo capítulo 26 e versículo 31, a parte histórica do lugar santíssimo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Aqui está a posição histórica do lugar santíssimo. Portanto, percebemos que uma vida de serviço e adoração a Deus no lugar santo era o dever do sacerdote. No entanto, o sumo sacerdote tinha uma função especial e importantíssima, a saber, a de apresentar o sacrifício por si mesmo e por toda a nação de Israel. É preciso compreender a importância do lugar santíssimo e o seu papel pedagógico e especial na vida da nação de Israel. Esse lugar representava o local onde Deus respondia ao seu povo. Hoje não temos mais o véu que nos separa da presença de Deus, nem precisamos de um sumo sacerdote para apresentar sacrifícios pelos nossos pecados, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já fez tudo isso por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nós podemos compreender que a posição do véu no lugar santíssimo e o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como suas relações com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é eficaz. De fato, é fundamental para edificar a nossa vida completamente. O véu do lugar santíssimo. Esse véu do lugar santíssimo, ele teria pelo menos três observações a fazer. A primeira, o véu como barreira
ao livre acesso à presença de Deus. Segundo, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Terceira, o véu e o trançado de seus fios ficava detalhes para a nossa vida. Quando se trata do véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus, percebemos que esse véu era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança, no concerto do lugar santo. No lugar santíssimo só poderia entrar o sacerdote, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação. O israelita comum jamais podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum chegar à presença de Deus. Aqui a narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Quando se trata do véu que tinha um bordado especial com figura de querubins, podemos entender que Deus ordenara que se bordassem no véu à mão as figuras de querubim. Uma pergunta poderíamos fazer neste momento: qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra essa história da rebelião de um querubim presunçoso, orgulhoso, que desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Portanto, é preciso entender que este querubim foi expulso e levou com ele muitos seres angelicais. As figuras de querubins bordadas no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de protegê-la. Quando se trata do véu e o trançado de seus fios, podemos entender que aqui, para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus Cristo. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o lugar santíssimo, é símbolo do caráter santo pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, a cor púrpura aponta para a sua realeza, a cor branca aponta para a sua santidade e a cor carmesim aponta para a sua obra expiatória por toda a humanidade. E o mesmo escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios traçados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana divina de nosso Senhor. Quando ele disse: tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Podemos então perceber que o véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins, era traçado de linho fino e era uma barreira ao livre acesso a Deus. O propósito do véu interior. Esse véu interior, ele trazia 3 fundamentos a saber sobre o véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O véu era um impeditivo ao acesso à presença de Deus. O véu era um indicativo, o caminho à presença de Deus. Quando se trata do véu, que era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, está bem claro que ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus aqui em Hebreus podemos ver que o véu tipificava a carne de Cristo que encobria a presença divina em seu corpo. Logo, também o véu como um impeditivo ao acesso à presença de Deus, mostra que a separação que o véu interior fazia dos 2 lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns. No lugar santíssimo, somente a presença do sumo sacerdote. Quando se trata do véu que indicava o caminho à presença de Deus, percebemos e ficamos logo bem informados que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Hoje, por exemplo, a obra expiatória de Cristo é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus, graças ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já não há mais separação, nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo, por exemplo, o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo tinha apenas uma mobília, a saber, a Arca da Aliança. O lugar santíssimo é o que podemos aprender por trono de Deus e a importância no lugar santo. Quando se trata de o lugar santíssimo e o que tinha o seu formato quadrangular, podemos entender que esse lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuíam números diferentes.
uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, um côvado equivalia à medida de 2 palmos ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Quando se trata do lugar que continha apenas uma mobília, o lugar santíssimo, ele também continha somente uma mobília, a saber, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali, Deus habitava entre o seu povo. Já no Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Vamos ver aqui agora. O lugar santo era antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo e glorioso ali estava. Não percamos de vista, meus amados, a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que ter bastante cuidado, bastante vigilância, bastante compromisso com Deus, porque também a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, é preciso vigiar e orar para não entrar em tentação e tomar sempre a Deus Santo dentro do nosso temor. Manter esse respeito e esse temor ao Deus Santo e glorioso. Logo, o lugar santíssimo era um lugar de formato quadrangular em que estava a Arca da Aliança. Já fizemos muito bem em analisar tudo e muito mais sobre o lugar santíssimo. Portanto, já percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio de seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar no trono de Deus com ousadia e confiança e adorar, interceder e louvar e glorificar e nos apresentar em nome de Jesus Cristo, e seremos
bem-aventurados na presença do nosso Deus. Manteremos esta comunhão diretamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.